Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Vamos à palavra do dia. Já começando por esse versículo maravilhoso que está aí na tela, né? A alegria do Senhor é a minha força, ou seja, a nossa força. Neemias 8:10. Então, se inspire nesse versículo, né? Você possa se inspirar, que é o que está escrito aqui, inspire. Então, inspire fazer a palavra do dia. Inspire, né? Que você seja inspirado a fazer a palavra do dia, a criar conteúdo, a fazer a vontade do Senhor, a ser guiado pelo Senhor, a adorar o Senhor, ou fazer o ID, que isso é para todos nós, né? Vou apenas queria, na verdade, compartilhar com vocês o capítulo 2 de Abacuque, né? Já tiveram alguma experiência do tipo pessoas que machucam, pessoas que a gente ama, mas nos machucam? Sabia que a pior coisa, às vezes, é o orgulho que faz isso. A prepotência, a falta de humildade, de amor pelo próximo, né? Por mais que a palavra do Senhor, tem um versículo que fala que o Senhor veio trazer contenda, já meditaram nesse versículo? Que diz lá em Mateus, vamos anotando, né? Alguns versículos que vocês podem conferir conforme eu for falando. Como eu já iniciei, por quê? Por Neemias 8:10, que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas eu quero falar um pouco sobre algumas experiências de pessoas que a gente, parece que quanto mais ama, ou são as pessoas que a gente ama, mas são tóxicos ou dão lugar para a toxicidez, para o inimigo, para o narcisismo, para nos afligir de uma certa forma. Isso é muito triste. E acredito que esse é como fosse um veneno de palavras, né, para destruir os casais, as famílias, os relacionamentos, a falta de sabedoria, aquilo que eu sempre falo, parece que é um bando de meninos, a maioria são homens, né? Mas sabemos que tem mulheres também sem sabedoria, sem noção, sem... como a gente vê os exemplos. Então, nós não somos nada, né? Não podemos julgar ninguém, mas é bom a gente se examinar, como a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Então nós devemos se examinar quem? A nós mesmos, e vermos onde é que estamos errando, o que estamos falando, porque eu sei que quando estamos feridos a gente fala, porque isso acontece comigo, já aconteceu comigo, palavras, porque na hora da raiva a gente quer rebater. E não é bom, né? É bom a gente estar calado. Mas em Mateus 10 diz assim, ó, 10:34. Jesus disse: não pense que vim trazer a paz à terra. Vim trazer a paz, mas sim a espada. É brinquedo? E muitas das vezes, essa espada também é dentro da nossa casa, né? Não é por isso que a gente vai aproveitar da situação e vai dizer assim, não, nasci assim, vou morrer assim, vou ser assim. Não é isso. Outro versículo que fala sobre que os inimigos, muitas das vezes, é o próprio da nossa parentela, da nossa família, às vezes o inimigo usa. Gente, isso é muito triste, mas infelizmente acontece. Que é Mateus, vamos conferindo, Mateus 10:36. Fala um pouco sobre isso, que diz assim: e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Gente, isso é tão forte. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim também não é digno de mim. Vocês têm noção que é isso? Vocês podem meditar em Lucas também, 12, que diz... Lucas 12, 51 a 53,
14, 26 a 27, que fala sobre a espada, que é espada em vez de paz. Nessa versão aqui, NTLH, diz assim: não pense que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer mais a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais e os filhos contra as mães. Porque muitas das vezes a gente prega aquele versículo que diz assim: pais ou filhos que devem honrar os pais, mas esquecemos da outra palavra que diz: pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Então é isso que essa palavra quer dizer também. Eu vim para pôr os filhos contra os pais e as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Por isso que muitas das vezes a gente tem que se afastar um pouco ou ter o nosso canto, porque isso acaba com o nosso emocional, acaba com o nosso psicológico. Vocês têm noção do que é isso? Então, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim? Porque Deus está dizendo assim, ó, é praticamente assim: quando a gente ama o pai ou a mãe mais do que a Deus, mais do que a obra de Deus, até a vez da família, a gente está errado, está indo contra o Senhor. Então, por isso que é a espada e não é paz. Por isso que às vezes há contenda, há conflitos e muitos ignoram. E não é assim. Não é para ignorar. É porque é a permissão de Deus para que a gente não se apegue às coisas desse mundo. Não se apegue à família, não se apegue a marido, não se apegue à esposa, não se apegue a filhos, né? Não se apegue a paz, a pessoas, simplesmente pelo fato de sabermos que quem é o nosso companheiro nas horas, muitas das vezes, é quem? O Senhor Jesus, que não nos desampara, que não nos abandona. Isso aqui não era só para Paulo, não. A Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne, ninguém sabe de fato, ou ao mesmo tempo que fala isso, algumas pessoas, né, falam que não sabe de fato, mas o texto em si já diz. Se a gente voltar lá no texto, a gente vê que tinha um espinho, que era algo que o inimigo ali queria feri-lo, para que ele não viesse se vangloriar ou se achar pelo que o Senhor usava, ou pelo que o Senhor fazia em sua vida, que era um homem leigo, né? Um homem sábio, um homem que... leigo não, um homem cheio de cultura, um homem cheio de conhecimento. Quantas pessoas nós vemos hoje em dia com tanto conhecimento, com tanta sabedoria, e é bom que a gente busque sabedoria do Senhor para sermos usados conforme o Senhor quer e deseja. Mas o Senhor também usa o Pedro, que não tinha muito, o Pedro que era um leigo, né? Era apenas pescador, e o Senhor também usava Pedro, e usou grandemente, e assim usou Pedro para ganhar sei quantas pessoas num dia só. Então é isso que a gente não deve fazer, a acepção de pessoas, porque do jeito que Deus usa Pedrinho, Deus usa o Paulinho, Deus usa o que é cheio de conhecimento e Deus usa o que tem pouco conhecimento. Olha como a balança do Senhor é justa. Então nós temos que ser dessa forma. Muitas das vezes o orgulho quer nos fazer diferenciar ou isso e aquilo. Não, você usa cada um do seu jeitinho. Deus usa cada um do seu jeito. Isso não impede de fazermos a obra de Deus. Agora que quanto mais a gente tiver conhecimento, sim, o reino avança, o reino cresce, a sabedoria, né, que vem aí dos superdotados, né, que ainda é uma coisa assim recente no Brasil e alguma coisa do tipo. Então nós vamos vendo e vamos enxergando as nossas habilidades, a nossa configuração, entendendo de fato. Aí vamos vendo que nós somos criativos, que nós somos mais temos mais ideias. Isso não quer dizer que são pessoas totalmente super inteligentes ou algo do tipo, não, às vezes é para algumas coisas, para outras não. Então todo mundo tem uma sabedoria diferenciada. Por isso que nós não podemos fazer nada sozinho, né? Sempre é bom em equipe, sempre é bom ter as pessoas certas, porque uma andorinha não faz verão. A Bíblia já deixa claro que a união faz a força, né? Quando fala do Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Eu acho que isso refere em tudo, porque a união faz a força, a união pode fazer coisas maiores, igual esse ditado que diz que uma andorinha só não faz verão. Isso recebe para tudo, ou seja, a pessoa às vezes que é solteira, muitas das vezes as pessoas ficam forçando até para casar, principalmente a igreja tem muito isso, né? Mas às vezes o que adianta casar às vezes com a pessoa errada? O que eu sempre falo é assim, eu aconselho aos solteiros: gente, não invente de casar sem estar preparado, sem estar moldado pelo Senhor, porque o casamento é coisa séria. Casamento é uma coisa que é ruim estar só, mas também casado com a pessoa errada também faz mal, porque às vezes evita até de um ou outro crescer, às vezes evita de fazer coisa
né, além para o reino, além para a vida, ou seja, impede os projetos, os planos do Senhor. Então devemos ter um certo cuidado. O Senhor, ele é fiel, ele capacita, ele nos dá habilidade, ele nos instrui, nos ensina, nos orienta. E temos muitas pessoas capacitadas no meio da casa de Deus, independente de igreja, de placa, né? Porque é bom ter. Então são pessoas que são instruídas pelo Espírito Santo do Senhor, mas também pelo conhecimento. A Bíblia diz que a maior sabedoria, ela vem do alto. Então a sabedoria que vem do alto, ela vem instruída pelo Senhor. A revelação aqui que eu estou falando, praticamente tudo que eu estou falando até agora, está sendo instruído por quem? Pelo Espírito Santo do Senhor. Aqui não é teologia. Aqui é conhecimento da palavra de Deus, apenas a Bíblia e a revelação da palavra, que muitas pessoas são assim. Não tem teologia, mas tem a revelação da palavra. Mas se puder fazer teologia, faça teologia. Eu sempre faço isso, eu falo isso. Se puder fazer psicologia, busque fazer, porque ajuda muito, principalmente quem ama ensinar a palavra, quem ama pessoas, quem ama lidar com vidas. Aí entra aí a área da saúde, né, que fazemos parte. Quem é da área da educação sempre está lidando com vida, ou seja, em qualquer área lidar com pessoas e com vida. Mas às vezes você está numa profissão que você não exerce com amor, porque você não gosta. Mas quando você trabalha em algo que você gosta, você faz o quê? Com amor, com dedicação, e parece que aquilo realmente é um chamado, é um ministério, é um propósito. Então, quando trabalhamos em algo que nós não gostamos, a gente não se sente realizado, não é isso? Então, a sabedoria que ela vem do alto, mas o conhecimento a gente busca aqui na terra. Então, quando eu leio essa palavra, quando eu medito, quando eu tiro para meditar e pensar e falar, meu Deus, realmente é isso que acontece. Porque quando temos um chamado, quando temos um ministério a exercer, parece que as pessoas não entendem, os próprios de casa começam a se levantar, gente. A cera com Jesus, a cera com todos, acredito que, ou ainda é com todos, que faz a obra do Senhor. Parece que eles não entendem o chamado do Senhor. E em vez de dar as mãos para ajudar, eles não, acho que nem passa na mente. Isso aí vem a parentela, né? Que às vezes a parentela é grande. Ai, só Jesus para ter misericórdia às vezes. Mas a gente entende de fato o que essa palavra quer dizer. Espada em vez de paz. Não pense que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães, as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Não quer dizer que a gente não ama, a gente ama, só que às vezes na hora do estresse, devido àquilo que eu falo, fica irritando. A gente finda falando alguma coisa que não é para falar. E é isso que a gente tem que ter um certo cuidado, um certo domínio, né? Que o domínio próprio é que entra aí nessas horas, nesses momentos. O 37 diz, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não merece ser o meu seguidor. Tem gente que ama os filhos mais do que a Deus. Tem gente que ama o esposo e a esposa mais do que a Deus. Não, a gente tem que dizer assim, Senhor, isso é importante para mim. A gente tem que honrar, respeitar o cônjuge que o Senhor coloca aí na nossa vida, mas não deve idolatrar. Não deve amar mais do que a Deus. Não deve amar o filho mais do que o cônjuge, não é isso? Porque o casal e Deus é um triângulo. Quanto mais a gente, aqui por exemplo, aqui em cima está Deus, é como se fosse uma casinha mesmo. E o casal, quanto mais se conecta com Deus, se conecta os dois com Deus, os dois se conectam. Vira um triângulo, vira uma base que só Deus pode dar. Então a gente tem que entender de fato que o casal que não tem maturidade, que não tem conhecimento da palavra de Deus, ou que não aprendeu alguns princípios, são famílias desestruturadas, porque às vezes não quer dar crédito à palavra de Deus. Às vezes até nasceu num lar evangélico, mas às vezes não tem a mentalidade de querer, não tem desejo, parece, de seguir, de servir a Deus. Às vezes tem 50 anos, só de nome praticamente de crente. Mas às vezes não tem o conhecimento da palavra. Ou até tem, mas às vezes não tem o temor, né? Só que nós não devemos julgar. Tem pessoas que não gostam de caminhar para a igreja. Então, a maioria das irmãs ou algumas pessoas, acontece isso. Às vezes é um marido não cristão, às vezes é uma pessoa que também nasceu no evangelho, mas não gosta de caminhar.
Eu tiro por minha família, tem isso, gente. Eu tenho um cunhado que nasceu no evangelho, mas também não gosta de caminhar para casa do Senhor. Então o que eu faço para minha irmã? E minha mãe sempre aconselhou, não bota costume, você vai para casa do Senhor, se você gosta dele, você vai. E respeita a posição dele, né? O gosto dele. Enfim, cada um tem que seguir a sua vida, não empatando, rir empatar. Porque às vezes o ciúme quer empatar, o ciúme quer controlar, e não é assim. Nós temos que ser livres em Deus, livres no Senhor. Cada um que ande no caráter, cada um que ande, né, na sinceridade. Até porque aqui diz que não deixar marido, pai e mãe, por amor de mim, até filhos, não é digno de mim. Gente, isso é sério. Então a gente, em primeiro lugar, é o Senhor, depois vem as demais coisas. Quem ama o seu pai ou a sua mãe, mais do que a ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Então, isso é muito sério, essa palavra. Deveria ser falada, né, mais vezes. Então, assim, às vezes a gente se chateia com pessoas dentro da igreja, se chateia com pessoas dentro de casa, simplesmente porque são seres humanos e o chamado faz com que isso realmente aconteça. Ficamos chateados na hora, às vezes nem sabemos como fazer, mas aquelas palavras ferem. Parece que são como brasas acesas, eu posso dizer assim, ou uma toxidez que sai queimando tudo. Somente as pessoas mais sensíveis, né? Tem essa experiência. Como que fosse o espírito de narcisismo dominando a muitos. Temos que ter sabedoria. A gente tem que dizer, Senhor, me ensina a ter amor pelas vidas, pelas almas. Porque como é que a gente ganha para Jesus as almas? Às vezes a gente não pode ganhar nem nossa família. Porque a nossa família é importante que a gente ganhe. Não que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder nossa alma e da nossa família. Não adianta. Mas bom é que sermos guiados pelos passos do Senhor Jesus. Hoje eu ouvi uma missionária falando sobre que Davi, ele tinha matado, né, milhares, como a gente sabe disso, os reis antigamente, que não é diferente talvez. Mas ele era considerado para Deus um homem santo. Um homem que já teve mais de uma mulher. Era considerado santo. Vocês têm noção que a escolha de Deus é isso, é praticamente isso. Às vezes você erra. Mas tem pessoas que o Senhor parece que permite certas coisas. E não é porque eles são, como eu falo, não é porque às vezes nem quer pecar. Só quem entende o ser humano, gente, é o seu Deus. E nós não estamos aqui para julgar ninguém. Muitas das vezes eu e você não adultera. Muitas das vezes eu e você não se prostitui. Muitas das vezes eu e você luta para andar na verdade. Mas mesmo assim, se levanta as perseguições contra o povo dele. E aqueles que erram, que falham, que bebem, que fumam, que se prostituem, que já teve uma vida prosmícia, que a maioria são os homens, né? Que não é normal, que não é certo. Nem para homem, nem para mulher. Tem mulheres também que já foi de festa, de farra, de sei de que, e às vezes tem um encontro com o Senhor e deixa a bebida, deixa a droga, deixa tudo. Mas nunca foi a vontade do Senhor para nenhum. Nenhum dos sexos. Tem homens e mulheres que vai para o lesbianismo, para o homossexualismo, nunca foi a vontade de Deus. Tem filhos de crente também, que é o inimigo, que vocês viram um vídeo que eu postei aí. Eu já falei sobre isso. Um pastor mesmo compartilhando um vídeo de uma feiticeira, essas pessoas que gostam de mexer na bruxaria, no ocultismo. Para quê? Para confundir a mente dos servos do Senhor. Como ela falando, que pega em todo crente, que ora, que jejum, que busca. Vocês têm noção que é isso? Só não pega naquele que é puro de coração. Então, muitas das vezes pega em alguns para pecar. Muitas vezes pega, não é para pecar, mas fica com espírito de toxidez, de ruindade, de maldade, de palavras tóxicas que às vezes mata mais do que a própria ação. Tem palavra que mata pessoas mais do que uma paulada. É isso que nós temos que ter cuidado. Sempre temos que estar vigilantes e todos os dias comendo a palavra de Deus, ligado com o Senhor.
e fazendo a obra do Senhor, a vontade do Senhor. Claro, tem nossos afazeres, tem nossas coisas, a gente não para, né? Principalmente as mulheres, às vezes nós não paramos. Então, isso faz com que a gente entenda que realmente é isso, não é fácil. Então, muitas vezes eu falo, bom, a gente tem nosso canto. Quero eu ter uma renda para me alugar um canto, porque eu vejo que faz bem para minha saúde, para o meu emocional estar no meu canto só. Porque às vezes as pessoas não compreendem, né? Quando a gente fala isso. Meu pai tem 2 casas, eu digo, tem 2 casas que não dá uma. É uma aqui, outra lá em cima. Que ele guarda lá umas coisas. Que eu falo assim, dá pra você fazer um ferro velho lá, né? Pra passar o dia por lá, ocupando a mente. Porque mente desocupada é a oficina de Satanás. Ele não faz nada demais. Gosta muito de assistir celular, mas assim, TV, alguma coisa. Não vê nada demais, né? Mas às vezes me incomoda por causa do barulho, eu não gosto. Já me incomoda. E às vezes fica assistindo coisas assim, aleatórias, que eu falo, em vez de estar ouvindo a palavra de Deus, em vez de estar aprendendo mais, né, um ensino de uma palavra com alguém, porque minhas coisas sempre é mais para aprender. Ou é Bíblia, ou é louvores, ou é coisa de casa que eu amo. Nós como mulheres, né, dona de casa, ou que gostamos de fazer as coisas, sobretudo, praticamente, nossos estudos, então assim, enfim, praticamente tudo que eu gosto, eu sempre gostei de pesquisar e de estudar, e adquirir conhecimento e ler livros evangélicos, e enfim, é assim que nós vence, né? É assim que nós vivemos. Nós somos eternos aprendizes. E a ciência, como a Bíblia diz, nos últimos dias, iam se multiplicar, e se a gente não se atualizar, a gente fica para trás. E tem coisas que a gente às vezes temos dificuldade, né? Às vezes nosso hiperfoco, às vezes foca em algo, aí a gente sim, às vezes sobressai sobre alguém naquele assunto, mas tem coisas que a gente às vezes nem entende, porque às vezes a gente não tem muito interesse, né? Aí a gente também não foca e às vezes aí ficamos com mais dificuldade de entender, mas todo mundo é assim. Nem os maiores sábios ou mestres, né? Por exemplo, eu tenho um primo que é professor de universidade. Aí ele fala, nem os melhores mestres, é mesmo. Nós somos nada, né? Nós somos pó, nós somos cinza. Bom é buscarmos o conhecimento, bom é buscarmos entendermos de fato e termos uma noção das coisas e de tudo. Porque com o conhecimento a gente sabe entrar e sair, né, de qualquer local. Muitas das vezes o dinheiro ajuda muito. Mas às vezes, quando não temos dinheiro, o conhecimento também nos faz entrar e sair. Então, uma das coisas que muitos não falam muito, né? Só fala pra gente honrar os pais, mas não fala isso. Pais, não irei vossos filhos, porque a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter amor. Já teve caso ali nas Maria de filhos se envolver em drogas e mães, né? E a mãe do tal jovem não ter tanto amor, talvez que eu, minha mãe ou algum líder de jovem tinha, né, com a pessoa, e a pessoa ela vinha, aceitava Jesus, não tinha força, caía novamente, voltava para os caminhos, né? Isso nasceu no Evangelho. Mas os pais também não tinham a firmeza. Então isso também às vezes influencia. Como eu falo, tem pais que às vezes só vivem na casa do Senhor. E às vezes não é que eles falharam com os filhos. É porque, como eu falei, o inimigo de nossas almas, ele é um terrível. E a gente não está aqui para julgar ou nem condenar ninguém. A falta de amor e de empatia e a religiosidade é o que mata muitos. Gente, eu não nasci onde você falou isso. As experiências que temos não é de hoje. É de sempre, como o inimigo tenta rodear ou destruir os lares, né? E a gente sabe que isso é no Brasil todo. Ou quem sabe no mundo. Mas pelas experiências que temos, a gente vê que de fato isso acontece. Como esse pastor compartilhando o vídeo da bruxa falando que a macumba pega em todo crente que ora, que jejum, que faz tudo. Só não pega naquele que é limpo mesmo, real, demônio, puro de coração, praticamente assim como diz a sua palavra. Bom é sermos assim puros, limpos, não é lindo? Aí fica desafiador pegar. Porque vem as setas para nos atingir, para nos deixar doente, para nos afetar, para nos tirar do foco da vontade do Senhor, tirar da direção do Senhor. Mas o crente que se posiciona, o crente que ora, não deixa ser engodado pelas flechas do inimigo, pelos dados inflamados, pelo ocultismo. Porque tudo isso a gente tem que deixar essa bagagem para poder subir. A Bíblia diz que só há um Deus
que deve ser adorado, que deve ser reverenciado, que deve seguir. A oração é uma chave poderosa, como o louvor e a palavra do Senhor. É chaves para o nosso crescimento espiritual, é chaves para a nossa libertação, é chave para aprendermos, sermos bons seres humanos, bons profissionais, em tudo, gente. A palavra nos instrui para tudo, praticamente. Nos ensina a ser homens e mulheres como o Senhor quer. E às vezes é desafiador. Nós estamos em constante evolução. Se a gente não querer mudar, não querer aprender, fica desafiador. Não querer aprender a palavra, porque a palavra nos ajuda muito. Muitas das vezes, a maioria dos filhos só vão se converter quando as suas mães passam para o Senhor. Vocês têm noção do que é isso? Hoje mesmo eu acompanho um grande criador de conteúdo, né? Empresário. E ele falando que lembra das orações praticamente da mãe dele, né, de joelho, e os filhos hoje são tudo, vamos dizer, fortes, e às vezes o trauma de caminhar para a igreja, isso e aquilo. Eu até compartilhei ontem um vídeo dele. Então assim, tem coisas que só o Senhor para reverter a situação, tem coisas que a pessoa tem que querer, né? E não é porque foi filho de crente que não, se brincar, às vezes os filhos de crente são os mais que dão trabalho, infelizmente. Porque o inimigo não vai estar incomodado com pessoas não cristãs. O inimigo vai ficar incomodado com quem faz a obra do Senhor. Então, para nos querer parar, vai querer atingir nosso filho, vai querer atingir nosso marido, ou vice-versa, enfim, a família, para nos tirar do foco, para trabalhar nossas emoções. E se a gente não estiver enraizado, firmado na palavra, a gente vai começar a jogar culpa num, culpa no outro, isso e aquilo, e vai ficar desandando, sabendo que existem pessoas assim que se levantam dentro da parentela, dentro da família, como eu já li ali para vocês, dentro da casa de Deus, para querer nos paralisar, para querer nos frustrar, para querer nos ferir. A gente tem que ter um certo cuidado. Não devemos estar falando de igreja nenhuma, mas de pessoas dentro de qualquer ministério, gente, dentro de qualquer ministério. É com as pessoas do ministério que a gente fica ferida. Não é o ministério em si, é pessoas que se levantam usadas pelo inimigo. Então a gente tem que estar sempre constante em oração, vigiando e pedindo a Deus sabedoria e discernimento. Porque quando o Senhor chama, chama a casa. Independente do tempo e da hora, né? O Senhor vai tratar, o Senhor vai fazer. Não é nós seres humanos que temos que tratar, não é pastor que tem que tratar, não é missionário que tem que tratar. A gente é o Espírito Santo de Deus. Nosso dever de ensinar a palavra é nosso, como qualquer líder que está à frente de um trabalho, de um grupo, de jovem que for. Eu gosto muito de falar com as solteiras, né? Já perceberam? E quando a gente cuida de jovem, a gente tem esse amor, zelo. Por mais que eu goste de criança também, gosto de qualquer idade, mulheres. Mas acho que os solteiros é mais. Porque a gente, às vezes, o Senhor nos entrega um ministério e às vezes a gente precisa, né? Fica até agoniado sem se não falar. Então, quando estamos falando para solteiros, estamos falando para os casados ou para os pais, porque muitas das vezes a criação foi que a falta dos pais não tem sabedoria, que abre legalidade para entrar na casa, né? Aí atinge as crianças, atinge os filhos, é o que? A falta de sabedoria. Então, quem está à frente de algum departamento está falando também para famílias. Está instruindo aquele grupo a ter vigilância, a ter cuidado, né? Orientando os pais a serem uma ajuda, não esperar só pela liderança, não esperar só pelo pastor, pela mulher do pastor. É muito importante a mulher do pastor e o pastor ter discernimento, ter visão na igreja, senão desanda. Se os principais não tiver, é um perigo. Não adianta estudar e não orar, não adianta estudar e não buscar, como é que eu posso dizer, o discernimento, a direção do Senhor. Porque quem está à frente dos trabalhos de qualquer departamento, principalmente da igreja, tem que ser um profeta do Senhor, tem que estar direcionado, tem que ouvir a voz do Senhor, as direções do Senhor, para ser guiado pelo Senhor. Jesus, ele vai nos guiando o tempo todo. Ele usa sim pessoas, mas antes de usar as pessoas, ou mesmo que use pessoas, nós possamos ter as nossas próprias experiências, porque o Senhor vai nos conduzindo e vai confirmando. Nem toda a profecia das pessoas, de profetas e outras pessoas são de Deus. Então a gente tem que buscar em Deus
mesmo que alguém fale algo, a gente tem que ficar na nossa e esperar o Senhor falar conosco e confirmar para que aquilo se concretize, nunca ir só pelos outros, porque a gente pode ir por caminhos que não conduzem à vontade do Senhor. Às vezes nós queremos algo, como eu relatei hoje, né? Eu vou já falar. Mas a Bíblia diz que nós fazemos planos como seres humanos, mas a resposta final vem da boca de Deus. Ou seja, se nós fazemos planos, mas o Senhor não está naquele plano, a gente pode se aquietar. Porque o Senhor vai fazer de tudo para que a sua vontade se cumpra em nossa vida. A não ser que nós não queremos, a não ser que nós possamos, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas se estamos posicionados, mesmo que venham os feitiços, mesmo que venha a falta de saúde, né, que a falta de vitamina também não já é esquecimento. Faz com que a gente esqueça das promessas. A Bíblia diz que o povo de Israel tinha que sempre estar relendo para eles, né? Quando o Senhor pediu para Moisés escrever o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, foi para o povo não esquecer os feitos que o Senhor tinha feito. Porque nós, seres humanos, somos tendenciosos a esquecer o que Deus fala, o que Deus faz. Entende? E nisso vem o que? Às vezes vem a ingratidão, vem a falta de discernimento, vem a falta de direção, porque a gente esquece o que o Senhor fez. A gente esquece. Então a gente tem que estar sempre lembrando do que o Senhor fez. É bom a gente até escrever, né? As bênçãos, coisas que acontecem na nossa vida, registrar, para que a gente possa lembrar dos feitos do Senhor e não esquecer. Anotar um sonho quando tiver, uma direção quando Ele dá. Hoje mesmo eu acordei com um versículo lindo. Só porque eu fiquei deitada e fiquei com preguiça de se levantar, passou da minha mente. Eu falei, oh meu Deus, acho que era a palavra do dia que o Senhor estava querendo dar, porque era realmente um versículo lindo. Então o Senhor às vezes me desperta assim, já acordo com aquele versículo que a palavra tem que falar. Às vezes eu não durmo direito, aí vou orar e peço uma palavra ao Senhor e ali fico meditando, que é o que eu quero ler aqui para vocês, ou compartilhar com vocês, que é Abacuque 2. Anteontem eu estava chateada, meu pai falou uma palavra, como eu falo, pessoas que às vezes a gente ama tanto, honra, zela, né, faz de tudo para honrar, zelar. Às vezes até se estressamos, acabamos com a nossa saúde e às vezes a pessoa não se toca, né? Como eu digo, o inimigo usa, tem hora que é uma bênção, tem hora que fica dando lugar com as palavras. Ele falou uma palavra e eu fiquei com aquilo, né? E não dormi direito, aí fiquei chorando, só faço chorar às vezes eu respondo, mas respondo no sentido assim, tá repreendido em nome de Jesus, eu falei, que falando um negócio, eu falei, tá repreendido toda palavra de maldição em nome de Jesus. Aí fiquei só chorando, aí nem dormi direito. Peguei a na Bíblia e fui pra cozinha, aí fui orar, já tava chorando, orando, né? Porque o Senhor entende as nossas lágrimas, muitas vezes as nossas lágrimas é uma frase. E abriu nessa palavra 2 de Abacuque, eu falei, Senhor, fala comigo, porque eu não fiz nada demais, e o Senhor sabe todas as coisas, e o Senhor conhece o nosso coração. Aí quando abri, falou, os caldeus serão castigados a seu turno. Porque muitas das vezes muitos estão como os caldeus, né? Um povo de coração obstinado, ou seja, orgulhoso, prepotente, não quer se dobrar aos pés do Senhor. Tá como fosse um vinho na sua mente, como tivesse contaminado pelo vinho, pela bebida, né? Muitas vezes nem bebemos, mas estamos dando lugar para ser contaminados pelo vinho, onde há contenda. Tem uma palavra que diz assim? Então, vigiemos. Então diz aqui, ó, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei, quando eu for arguido. Porque ele é ser humano, eu sou ser humano, nós somos seres humanos e erramos por palavras, obras, pensamentos e atitudes. É o que a palavra diz, que nós seres humanos, que nós erramos por palavras, atitudes e ações. Palavras, atitudes, que ações e pensamentos, quer dizer. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas. Olha como Deus dá uma visão, quando Deus dá um sonho a gente tem que escrever, tem que anotar, para que quando se cumprir a gente possa dizer, olha, o Senhor deu visão, o Senhor deu sonho
E o Senhor hoje está cumprindo para a glória dele, porque tudo é dele, para ele somente, a ele a honra, a glória e louvor. Todos os cristãos deveriam ser guiados por ele, mas infelizmente muitos não dão lugar. Filhos de crente deveriam ser guiados por Deus. Crente deve ser dirigido por Deus. Muitas pessoas que não são cristãos, mas eles têm, às vezes, eles dão crédito à espiritualidade, né, de uma certa forma, e às vezes Deus até fala com alguns, eu acredito, dá uns direcionamentos. Mas o cristão verdadeiro, uma pessoa que se diz crente, que é evangélico, que crê no Senhor Jesus, tem que focar muito na palavra e orar todos os dias para o Senhor guiar as mentes, as atitudes e dar direcionamento, porque não é fácil, é desafiador a vida do cristão, mas o Senhor é maravilhoso para nos guiar e nos fazer além e nos capacitar e fazer o melhor por nós, amém? Diz aqui, ó, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível, ou seja, grande, sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, ou seja, escreve bem grande e coloca aí nas tábuas, para que se alguém passar correndo possa ver, como fosse um telão. E muitas das vezes a gente tem que botar essa estampa na cara para adversários, saber que Deus é Deus, que Deus fala, que Deus escolhe, que Deus dá direção, que Deus fala conosco, para quem tem intimidade, para quem busca, para quem ora, para quem desce, né? A maioria das são as mulheres, mas bom que os homens fossem também assim. Então aqui diz o texto 2. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado. Existe visão que é para agora, mas existe visão que é para o futuro. Crente tem que casar com quem Deus quer, crente tem que ser guiado pelo como Deus quer, crente tem que estar onde Deus quer, crente tem que ser crente. Crente que quer tirar a gente de um lugar, crente que quer causar perseguição, crente que quer fazer isso e aquilo, ele não é crente. Ele é usado pelo diabo, pelas forças das trevas, ele é um falso profeta. Ele precisa se converter, porque o converte só subverte, se torna um verdadeiro profeta, ou só subverte para onde? Para o céu é que não é. Então o que é que tem de crente? O filho de crente dá um lugar para o inimigo. Se pegue com Jeová. E quem veio do mundo, aceitou Jesus, deixou o mundo para lá, também se pegue com Jeová. Porque cristãos nós temos que ser unidos, nós temos que dar as mãos e avançar para o reino do Senhor crescer. Então a gente tem que pedir direção a Deus para casar, direção a Deus para nossa vida. Como a minha mãe diz, às vezes não vem com emblema na testa. Eu sempre falo isso, eu tive um cunhado, ele nunca foi para minha irmã, foi sempre bom pai, bom marido. Mas teve as suas divergências e findou deixando a casa e ela casou com outro. E esse outro, às vezes ela fica falando algumas coisas e eu falo assim, ó, se não der certo, deixa. Se quiser casar com outro, casa, porque acho que até o terceiro a gente vai. Mas depois do terceiro, a gente tem que ter vergonha na cara, né? Seja homem ou mulher, porque tudo demais é muito. Mas é o que? A configuração. Às vezes é uns meninos, a maioria, é chamando de gorda, isso e aquilo. Nós, às vezes, estamos com os hormônios descontrolados. Mulher tem isso, né? Um homem que não tem conhecimento e não quer buscar conhecimento fica desafiador. Por isso que eu sempre falo, a gente não pode casar com qualquer um. Mulher custa caro, mas custa caro nesse sentido, não é que quer casar com rico, não. É com um homem que tenha conhecimento. Porque mulher, ela toma mais suplementos do que os homens. Mulher tem mais problema de hormônio do que os homens. Então, tudo isso influi. E para o menino, que ainda não é um homem, não entende isso, né? E muitas vezes a fisionomia, a aparência fala mais alto. Por quê? Porque algo levou a isso, né? A má influência de amizade, ou a má influência de algo que viu, ou a má influência como que o corpo perfeito fosse uma mulher que é magra. Porque alguém fosse saudável para ser assim, ou perfeito, enfim, é porque a aparência, né, às vezes fala mais alto. Mas o temor do Senhor, a Bíblia diz que o temor do Senhor precisa da sabedoria, então é melhor temer a Deus e não ser tão aparência, né, porque a aparência passa, a Bíblia diz, lá em Provérbios, que fala para a mulher virtuosa, enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim deve ser elogiada, essa sim deve ser honrada. É o que a Bíblia diz. Isso não quer dizer que a gente tem que se relaxar, que a gente não tem que se cuidar. Temos que se cuidar. Mas muitas das vezes algumas mulheres não se cuidam é devido aos recursos, devido à vida que leva, a vida financeira, a falta de estudo, a falta de conhecimento, que faz com que a sua vida financeira não ande. E se não tiver um marido trabalhador, um marido que se esforça, um marido que tenha conhecimento, um marido que vá atrás, um marido que lute,
né? Então é isso, gente. Vamos ter cuidado, né? Com certas coisas. Tem muito menino, ou muito homem precisando ser menino, né? Tem muito menino banana. O Senhor cuida daqueles que se esforçam, daquele casal que às vezes quer crescer junto, isso e aquilo. Deus cuida, Deus prepara, Deus provê. Mas a gente tá magoando, machucando os outros por causa disso, daquilo. É falta de conhecimento da palavra de Deus. É falta de buscar Deus, é falta de fé. Esse sim é falta de fé. Alguém fala sobre fé, mas às vezes não vive o que fala. Então devemos ter cuidado. Que o Senhor nos ensine, né? Não estamos aqui para machucar ninguém. Não estamos aqui para atingir ninguém. Estamos aqui para ser guiados pelo Senhor. Não é a riqueza que nos faz feliz. A riqueza é bom. Nos faz bem. Nos deixa melhores na aparência. Com melhor saúde. Com tudo. Mas não é tudo. Entende? Às vezes é melhor você morar numa casa alugada e ter paz no seu juízo, na sua cabeça, do que você ter sua própria casa própria e não ter paz. Então fique com essa lição de hoje. Vocês fiquem com isso e tenham noção das coisas. Por mais que às vezes um dinheiro de aluguel é ruim, né? É uma coisa que vai e não volta. É melhor você estar investindo numa casa e pagando ali algo, construindo, que você pelo menos está colocando ali todo mês e você vai ver um retorno futuramente. Mas eu estou só falando que às vezes é necessário famílias se separarem. Lembram de Ló e Abraão? Tem um momento de separar a família, de se separar. Tem um momento, às vezes, de não estar tão próximo. Até porque o texto foi claro aqui, né? No dia de hoje. Que os inimigos são os próprios da família. O inimigo fica usando. Não é porque são ruins, não, ou maus. Muitas das vezes, é como eu falei, minha mãe fala, não vem com emblema na testa as escolhas que às vezes fazemos, ou a falta de maturidade, porque o que atrai um casal é o que é a química. Se a química tiver química e não tiver maturidade, não dá para continuar. Então é isso, a maturidade, a compreensão, a mão na prática que faz com que o casal se fiquem juntos. Caso contrário, vai ter que separar e se Deus der outro de bênção, que assim seja, né? Principalmente um não tóxico. Aí o que diz aqui? Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. E se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então, gente, pare de estar colocando casamento na vida dos solteiros. Casamento é bom, mas para as pessoas que são já estruturadas, ou têm a mentalidade do que é casamento, ou querem crescer junto, ou têm entendimento de amar, de compreender, independente da situação financeira. O mais importante dos solteiros é se dedicar na obra do Senhor, é ter alguém para ensiná-los, para instruí-los. Eles têm que se ocupar trabalhando secular, né? Ter uma renda para viver. E eles têm que ter amizades, andar, passear, se ocupar, buscar intimidade, relacionamento com o Senhor, ter seu campo para se conectar com o Senhor. E assim o Senhor instruindo com quem casar, né? Onde estar. É assim. Não deve se relacionar, não porque tem que casar. Tem pessoas que às vezes veem do homossexualismo. Tem homens que se envolveram com o homossexualismo e inventa de casar, no fim deixa a mulher. Gente, pare com isso. Deus pode libertar? Pode. Eu não quero. Jesus me perdoa. Quem quer casar, que case. Mas eu não acredito que há libertação nesse nível, nesse ponto. Às vezes é melhor a pessoa se ocupar nas coisas de Deus, fazer a obra de Deus, tá andando com homens para virar macho, né? Ter pelo menos uma postura de homem, se dedicar ao Senhor e fazer o ídolo do Senhor, trabalhando, tendo seu dinheiro ou o que for, e se ocupar nas coisas de Deus. É isso, bota para evangelizar, bota para fazer a obra de Deus na rua, nas feiras, no que for, nas praças. Gente, quanto tem gente ocupando as cadeiras com falta de sabedoria, que não sabe instruir o povo? Não sabe ver o povo, porque é falta de oração uma coisa dessa. É falta de visão, é falta de discernimento, porque eu tenho 36 anos de idade. Então 36 anos não é 36 dias. Eu fui criada praticamente dentro da casa do Senhor, eu sei o que é direcionar ou dirigir uma igreja, ou dirigir um povo, ou instruir um povo, porque eu tenho visão e discernimento para saber quem dá para quem, o que e como deve ser. É isso que falta em muitos, tem misericórdia, né? Então aqui diz o texto, tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal, um homem soberbo que não se contém, que alarga com o sepulcro seu desejo e com o morto,
é como morte, que não se farta, ajunta-se todas as nações e congrega-se todos os povos. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Muitas das vezes aqui, ó, a pessoa que é soberba, que anda pelo seu próprio entendimento, pelo vinho, pela contenda, ela se incha. Mas o justo, quem ama a justiça, a gente vive pela fé. E por vivermos pela fé, o Senhor vai nos cuidando de nós, vai usando pessoas, vai abrindo portas. Nós vamos fazendo o que nós podemos, o que não sabemos a gente pergunta, o que damos um jeito. O Senhor vai dando clareza, vai nos instruindo, vai nos iluminando. Tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal. Um homem soberbo que não se contém, ó, que alarga como sepulcro o seu desejo, é como morte, que não se afarta, ajunta-se todas as nações e congrega-se todos os povos. Não levantarão, pois todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? E ai daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Olha como a Bíblia instrui. A gente não deve estar cheio de dívidas. A gente não deve estar devendo a ninguém. Eu não gosto de ver, nem tenho dívida, né? A não ser às vezes que a família mesmo às vezes compra alguma coisa ou precisa, mas sempre tá ali. Mas nada de dívida alta. Tanta gente que às vezes fica com dívida alta porque às vezes quer uma vida naquele momento que não dá para ter. Então, não é bom se endividar, não é bom se embriagar, não é bom andar pelos seus próprios caminhos. Vamos viver uma vida simples, em honestidade, trabalhando, crescendo aos poucos, que é melhor do que se endividar, se embriagar, sem, né, o desejo de crescer rápido. Não se levantarão de repente os que te hão de morder, e não te despertarão os que te hão de abalar, e não lhe servirás tudo despojo? Viste como despojaste muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens da violência, para que a terra, a cidade, e todos os que habitem nela. Ai daquele que ajunta em sua casa, ó, bens mal adquiridos, para pôr seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Ou seja, ai daquele que ajunta a sua casa bens mal adquiridos. Tem pessoas que roubam os inocentes, os ingênuos, o direito da viúva, os direitos dos necessitados. Gente, está roubando os direitos. Gente, uma pessoa dessa, a pessoa não está com Deus. Temos as leis aí, né, para as pessoas que têm transtornos, ansiedade, depressão, tudo isso dá direito, às vezes, à aposentadoria. E cadê? Quem está fazendo alguma coisa nessa região, nesse estado? Eu não vejo. Eu acredito que eu já era passei, né, praticamente aposentada por causa de algumas coisas que eu já passei, dizia na coluna desde que nasci. Ninguém faz nada. Tá roubando do ingênuo. Tá roubando é claro que eu posso trabalhar em algumas áreas, poucas horas, né? Porque tem a lei do TDAH, a lei do disléxico, a lei disso e daquilo, do autista, de trabalhar no local certo, de estar no local certo. Quanto roubaram da gente nessa região? Quanto roubaram não do Rio Grande do Norte? Ou tem muita coisa oculta, não tem que precisa Deus chegar? Gente do céu, quanta injustiça. Então tá roubando dos inocentes, tá roubando das pessoas honestas, ou pobres, ou pequenas, enfim. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trava lhe responderá do madeiramento. Aqui é uma palavra complexa, né? Uma palavra difícil de entender, mas que é mística, que é necessária para o nosso tempo. Muitas coisas que vamos passando, ou que estamos passando, ou que a gente vê o mundo passando. As injustiças a gente não aceita. Os profetas do Senhor nunca aceitaram injustiça, por isso que Deus se revelava, por isso que Deus falava, por isso que Deus mostrava, por isso que até hoje Deus dá sonho, Deus dá visão, Deus dá tudo a profeta, e muitos não dão crédito. Quer recantear, quer parar, quer paralisar, porque o povo quer seguir os seus próprios conselhos, quer ir pelos seus próprios caminhos, e não é bem assim. Aí diz: porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade.
Eis que não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. O mais importante é a gente ser guiado pelo Senhor, é ser cheio da glória do Senhor do que riquezas. Se a riqueza vier um dia, amém, glória a Deus. Deus quer a gente próspero. Abraão era próspero, Jó era próspero, tantas pessoas eram prósperas. Eu sempre falo isso. Mas prosperidade sem paz, sem amor, sem... Não dá. Às vezes só em sonhar, só em pensar, a inveja é tão terrível que às vezes quer nos matar. Eu não quero uma coisa dessa. Queima eles, né? Esses invejosos. Porque nós não temos condições aqui em casa. Praticamente meu irmão vive de aluguel. Eu sou doida para ter uma renda fixa, para ter também um aluguel. Nem que mora de aluguel. Eu prefiro. Porque meu pai tinha 2 casas, mas às vezes é dele, né? Não é minha. Eu não posso pegar e vender. Ou porque a outra é num canto meio esquisito e tem as coisas dele lá. Eu não posso fazer isso, até porque quando é coisa de herança de filhos, o que é que acontece? Que às vezes ele diz assim, hoje você não tem, mas amanhã vai ter. Mas às vezes vai ter, mas às vezes tem que dividir com os irmãos. Então eu não coloco meus olhos, minha vontade nessas coisas não, gente. A gente que vive para agradar o Senhor, que faz a obra do Senhor, ou como a Bíblia diz, nós temos que se desapegar de casa, de bens, de tudo, de família, de que for, para fazer a vontade do Senhor. E aonde a gente estiver, Deus usa os vereadores, prefeito de cidade para abrir porta, e assim a gente ir fazendo o hino do Senhor onde o Senhor quer. E quem está instruído pelo inimigo seja repreendido pelo Senhor. É isso que o texto quer nos dizer. Sejamos guiados pelo Senhor, não por obras ocultas, não pelos perseguidores das trevas. Porque crente que é do céu tem intimidade com os céus, tem intimidade com o Criador. Nós somos criaturas e Deus é o Criador. Então nós seguimos a nossa vida guiada pelos passos do Senhor. E assim Ele vai usando pessoas para fazer o que precisa ser feito. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e embebedas para ver a sua nudez. Tem gente que às vezes está dizendo aqui, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Tem pessoas que aproveitam da situação de uma pessoa que está alcoólatra e mete mais bebidas, colega, né, de bebida, de cachaça, do que for. Gente, não é para ser assim, é isso que o texto quer dizer. Tenha dó, não é porque você tem um amigo que bebe que você vai querer deixar afundá-lo na bebida, não. Você vai tentar tirá-lo. Não é julgar não a colega que bebe, não. É dizer assim, minha filha, isso não é de Deus. Deixe essa vida. Venha para Jesus, porque Jesus pode lhe preencher. Jesus pode lhe... Porque vício está ligado ao vazio. Jesus é vida e vida em abundância. Jesus é a água da vida. E se você tomar, nunca mais terá sede. Não é casamento que preenche, não é vida conjugal, não é relacionamento com ninguém. É Jesus. Não é bebida, é Jesus. Agora, se o Senhor quiser dar um casamento, dá. Um casamento feliz, porque assim é a vontade dele para todos os seres humanos. Só quem não quiser, né? A Bíblia diz, mas... ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que ele chegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também e ser como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti. O vômito ignominioso cairá sobre a tua glória. Em vez de ver uma pessoa da família bebendo, vamos tentar ajudar a tirar da bebida, tirar das drogas, tirar da prostituição, tirar do álcool, do que for. Vamos colocar conhecimento, mandar ler a Bíblia, mandar ler livros, se ocupar a mente com as coisas, para que o inimigo não seja a mente a oficina do inimigo. É custo a gente fazer isso como seres humanos, como pastores, como obreiros, como servos de Deus? Não, não é custo aconselhar como psicólogo para dar, fazer a terapia necessária. É o que está faltando a igreja se unir e fazer o ID verdadeiramente como o Senhor quer. Às vezes focar um dia, para ajudar essas pessoas, seja no templo ou em algum espaço, aconselhar, orientar, instruir, ou até mesmo virtualmente. Hoje em dia a gente pode, de várias formas ajudar as pessoas a ter saúde, a se alimentar bem, a ter cuidado com a alimentação, porque uma boa alimentação nos deixa bem, com saúde, sem precisar estar gastando com coisas que às vezes não podemos. Porque o que a indústria farmacêutica quer é o quê? É o sistema, quer ver o povo doente, dopado de remédios, ou viciados em coisas que a gente às vezes precisa. A nossa alimentação não
não dá substância aos nutrientes necessários que o nosso corpo precisa. Então, mesmo se alimentando bem, a gente precisa ainda tomar suplementos. E quem não pode comprar, faz o que, gente? A sociedade é o que? O sistema? Que morra. Que fique doente mesmo sem trabalhar. Que fique assim mesmo. É para morrer mesmo. Essa nunca foi a vontade de Deus. Essa é desse sistema diabólico. Que eu tenho, vejo morrendo e não faço nada. Eu tenho e não instruo a quem a alguém fazer alguma coisa. Não. Deus quer ver um povo todo próspero, todo rico, todo andando conforme a vontade do Senhor, porque a sua vontade sempre será boa, perfeita e agradável. Não é pensando só no nosso umbigo, não. Os leitos de hospitais estão cheios de pessoas doentes. Deus pode curar, Deus pode transformar, Deus pode tudo, se Ele quiser. Mas às vezes foi a falta de conhecimento, foi a falta de condições que deixou a pessoa desse jeito. Então, vamos tirar essas mentes terríveis, ou mentes diabólicas. Você dizer que não existe nem hospitais para pessoas doentes, né? Se a pessoa fosse tudo saudável, tudo com condição, não existia hospital nem nada. Nem fazer consultas online ou alguma coisa do tipo, com alguns médicos presenciais de uma certa forma, assim, mas infelizmente ainda precisa, né? Enquanto estivermos aqui. Ou enquanto o Senhor não permite um algo estrondoso, uma prosperidade, né, para todos. Deus pode. Ai daquele que... Ai diz... Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais ferozes os assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os seus moradores. Que aproveitará a imagem e escultura que esculpiu o seu artifício, e a imagem de fundição que ensina a mentira, para que o artifício confie na obra, fazendo ídolos imundos, mudos. Gente, aqui está falando sobre a idolatria. Quantas pessoas hoje estão dando valor à idolatria? A Ave Maria, a ídolos pagãos. Gente, nunca foi a vontade de Deus. Tem muitos padres que falam a verdade, mas tem padres também que são idólatras. Falar a verdade não ensina, eles falam para a família, mas eles também idolatram a imagens. E a Bíblia diz, não farás para ti imagem semelhante a algum. Não podemos adorar imagens, mas o mundo em si vive adorando imagem. E ultimamente, há 2 anos atrás, 2 anos para cá, muito pesado, muito idolatria essa cidade aqui, eu sinto o peso. Eu preciso ter meu canto estar onde Deus quer. E às vezes nós precisamos ter nosso canto, nossa casa, para estar mais conectado com o Senhor, buscando sem ninguém estar perturbando ou enfim. Todas as pessoas profetas de Deus são assim, são sensíveis às coisas, então a gente tem que ter nosso canto, temos que estar conectados com o Senhor e vigiando e orando. Podemos trabalhar? Podemos, mas sempre fazendo como não sei o que e andando conforme o Senhor deseja. Aí diz aqui, ó, que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artifício e a imagem de fundição que ensina a mentira, para que o artifício confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daqueles que diz ao pau, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro, de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Porque a gente sabe que imagem não tem poder de nada. Imagem é igual o quê? Um quadro desse, por exemplo, aqui está escrito: Deus é resposta, não importa a pergunta, ou seja, Ele é a resposta para nossas orações. O cacto representa deserto, cacto representa o que? Nordeste, né? Onde eu nasci praticamente, região potiguar. Mas Deus é a resposta, não importa a pergunta. E onde o Senhor nos planta, onde a gente nasce, o Senhor nos usa, o Senhor nos faz prosperar, o Senhor faz. A não ser que Ele tenha um propósito maior ou diferente, na hora certa pode nos tirar para outro estado. Mas enquanto não, a gente tem que estar onde o Senhor quer que a gente esteja. Às vezes tira nós da cidade natal e coloca em outra cidade, porque ali o Senhor quer que a gente habite. Crentes é guiado assim. Abraão foi assim. Deus tirou ele da sua terra natal, e foi levando por terras onde tinha que estar. Por isso que pastores têm que entender o chamado de algumas pessoas. E muitos não entendem. É isso o problema de muitos. Como
prefeitos e pessoas daquela cidade. Às vezes tem que entender os mistérios que Deus tem com algumas pessoas. Bom estarmos se mudando, isso faz bem até para tudo, né? A nossa mentalidade abre. O Paulo Marçal falou muito isso, né? Tem que estar se mudando, realmente. E é bom, mas é bom sermos guiados pelo Senhor na direção certa. Às vezes tem que alugar outro campo, às vezes tem que ir para outro local, às vezes tem que ir para outra cidade, outro estado, e assim vai crescendo, né? As pessoas já começam, né, isso, expandindo, bom que expanda mesmo. Mas também que usa a sua riqueza para ajudar também algumas pessoas, não ficar só para si. Para que quer tanta riqueza se não vai usufruir? Tem gente que às vezes nem usufrui do que tem, do que possui. Por quê? Fica guardando, eu quero lá guardar, para que guardar? Pensando no dia da manhã, no dia ruim, não. Vão cuidar da saúde, vão andar, vão descansar, vão aproveitar. É isso. Viver bem, né? Então, que possamos despertar e não dar lugar para a idolatria. Muitos ainda vivem na idolatria porque não conhecem a palavra de Deus, mas a gente não pode julgar, porque quem deve revelar para essas pessoas é o Senhor Jesus. Minha avó era muito católica, minha mãe se chama Maria Aparecida, que é uma santa neguinha, né, moreninha. Não podemos racismo, né, hoje é o dia do racismo, chamar ninguém de negro. Mas é a imagem que ela é escurinha, que representava uma santa que como que ela fosse moreninha, né, tem a pele mais escurinha. E minha avó colocou como Maria Aparecida, porque ela era muito idosa. Ela ia para casa de até macumbeiros. Às vezes sabe porque muitas perseguições ou muitas coisas a gente passa, ou muitas tribulações e perturbações, porque já vem o mal da família, da parentela. A Bíblia diz, tem um versículo que fala da maldição até a 4ª geração que deve ser quebrada, rompida. Meu avô benzia as pessoas, o pai do meu pai. Vocês têm noção que é isso? Tem uma maldição, às vezes fica querendo vir coisas mal pra gente, se a gente não estiver orando e vigiando os mal dos nossos bisavós, dos nossos avós, tataravós, né? É isso, gente. Então a gente tem que ter vigilância e cuidado. Tem pessoas que passam algum trauma com a família, com os pais, e se não tiver posicionado, como é que pode fluir? É um mal que veio de família e precisa ser quebrado. Tem pessoas que pregam, vivem na casa do Senhor, mas às vezes os pais são macumbeiros, a mãe ou eu, algo do tipo. Eu conheço uma pessoa nesse sentido. Então tem que vigiar. Às vezes o que ele passa é talvez o que nós passamos. Então a gente tem que ter cuidado e vigilância. Certo dia, uma dessas pessoas foi pregar lá nas Marias que a gente chamou. E uma filha deles, né? Um dos filhos deles, ela se estressou-se com 2 mulheres. A mulher foi falar um negócio sobre se ela lembrava de um tempo de escola, sei lá o que, a menina assim, se irritou-se. Aí, no fim, saíram falando as 2 mulheres lá das Marias, que é o costume, né, de gente querer falar do demais, ignorando. Como é que pode o casal pregar e a filha ser assim? A minha pequena ainda. Gente, a gente não é sujeito a tudo. O inimigo vai tentar atrapalhar quem não está nem aí para o Senhor. O inimigo vai tentar querer destruir a família que faz a obra do Senhor. Tem que orar e vigiar, fazer a obra do Senhor, orando e vigiando, para Deus ter cuidado, orando pelos filhos, pedindo a proteção. Quando chega na igreja, orar pelas pessoas, na porta de casa já tem que dizer: Senhor, não deixa as setas me contaminar, nem contaminar minha casa. Me ajuda daqui para dentro, Senhor, ser como Tu queres. Nos ensina a vigiar. É isso. E essas próprias mulheres que estavam falando, uma das tais eu achava que era até minha amiga, né? Outro dia eu sonhei que eu estava subindo como que fosse uma escada, quando eu senti aquela mão aqui no meu ombro me empurrando. Quando me empurrava, eu caía como que fosse num abismo escuro. Eu via como estava ficando escuro. E eu falava: meu Deus, o que foi isso? Quando eu virava, era uma delas. Viu? Gente que gosta de falar demais, que não vigia, dar lugar para o inimigo. Mas eu amo ela. Que ela aprenda a ter São pessoas que vêm do mundo, mas às vezes nunca tiveram um encontro verdadeiramente com o Senhor. Blasfema do Espírito Santo. Fala dos filhos de pastor, dos filhos crentes. A gente tem que vigiar. Porque a gente não é nada. E mesmo assim, elas tinham um marido que nem era crente, vivia na prostituição, ou querendo, né, no adultério, e falando da filha dos pregadores. Vocês têm noção? Como é que uma pessoa que é gente que não olha, não enxerga a trave que está no seu olho, e vai querer tirar o quê? O argueiro do seu irmão. É isso que a gente tem que ter cuidado.
Então, elas falando isso, e eu e o marido, olha o jeito da situação, elas todos os dias pregam. Porque elas têm o dom da palavra, né? Às vezes não é um pregador famoso, não é porque já por causa da língua, ou porque não se posiciona para viver como o Senhor quer. Mas tem um dom, habilidade para escrever, para instruir, para fazer jogral, para tudo praticamente como eu. Mas às vezes a fofoca faz com que impede, né? Que Jesus tenha misericórdia delas, que elas se posicionem para viver o chamado e as coisas que Deus quer. Porque ainda tem remanescente, mas se der lugar. É isso. Deixar a inveja para lá. E aprender com os exemplos. Que fofoca também é pecado. E Deus permite. E uma dessas, o Senhor permitiu. Minha mãe vê num sonho, né? Que a gente tem sempre isso de sonho, às vezes até visão mesmo aberta. Quando vinha o esposo de uma dessas, e a capa caía na frente dessa outra. A capa como se fosse uma cobra. Porque essa região aqui tem tipo como se fosse uma capa de cobra. É algo terrível, se chama demônio territorial. E às vezes escuto até no telhado, aqui em casa. Por incrível que pareça, eu falo e minha mãe diz assim. Toda vez que eu escuto um barulho, eu falo, sai em nome de Jesus, está repreendido. Vem como uma cobra, um negócio assim, bem rápido. Aí eu falo, é o demônio territorial. Aí minha mãe às vezes até diz assim, eu falo, é a cobra que a senhora viu lá nas Maria. Querendo atingir muitos psicológicos, muitas pessoas que fazem a obra do Senhor. Eu falei só por causa do chamado. São as cobras pestinhosas, espirituais do maligno. Mas maior é o Senhor para queimar, esmiuçar, né? Cabeça de cobra do que no fogo, que não presta. Muitos não dão crédito, mas quem entende o mundo espiritual sabe o que eu estou falando. Porque o Senhor o mundo espiritual é real. O inimigo ele se transforma, faz até... A Bíblia diz que ele se torna até como um anjo de luz. Imagine como cobra, imagine como seta, imagine como que for. Ele é um nojento. E a sua cambada também. Mas maior é o sangue de Jesus. Existem vários demônios, né? Os demônios como cobra, como escorpião, como dragões. Maior é a cobertura do sangue de Jesus sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida. Para não nos fazer mal. E desse dia em diante, ela passou por uma situação que foi para ela aprender e ter intimidade com o Senhor e parar de falar da vida dos filhos dos outros. Que talvez não tenha aprendido ainda. Porque quando ela passou por isso, o menino foi atingido com uma seta. Ia fazer bateria de exames e só dava uma mancha na mente. Quando eu pesquisei, eu falei, isso é uma seta. A seta vem para nossa cabeça e a gente fica setado. Eu passo por isso aqui. Isso aqui meio dolorido. É uma seta que eu sinto. Eu fico meio perturbado dentro dessa casa. Porque às vezes a falta da cura do emocional junto com a seta que vem. Né? Que esses que não tem o que fazer, joga até palavras de maldição. Pessoas que se diz até crente orando dentro da igreja. Ou os macumbeiros disfarçados de crente. Não deixar os maus costumes. A gente tem que ter muita vigilância e cuidado. O menino dessa mulher ficou praticamente endemoniado. Como um bipolar não tratado. Chegou a tirar roupa, subir no telhado. Coisas que ele nunca fez. Um menino que era direito, obediente. Lindo e maravilhoso. Com toda... Lindo e maravilhoso no sentido de ser um filho obediente. De ser uma pessoa... Um adolescente, né? Até querido. Para saber que a gente não brinca com o mundo espiritual. Para saber que a gente não mexe com quem não é para mexer. Que os mistérios de Deus ninguém entende. O adversário só quer atrapalhar quem faz a obra do Senhor. Estamos guerreando contra as hostes espirituais da maldade. Estamos tirando pessoas do inferno para ser guiados para o céu. O inimigo ia ficar feliz com isso? Claro que não. Então tem que se andar. Nisso aconteceu de esse menino ficar setado com a mancha na cabeça. Quando um dia eu e minha mãe fui lá orar por ele, né? Era vizinho. E do nada ele começou a colocar uma arma assim pro meu lado. Aí eu falei, já sei da onde a seta veio. Ele foi setado pelo um tipo de jogo. Aí falei lá o nome. Não deram muito crédito, né? Porque tem coisas, séries, filmes, novela que não é para cristão. Músicas. Traz influências malignas para nossa vida. Traz o que é mal. E podemos ser setados sim. Então, oremos e vigiemos, porque bom é a gente andar e viver na direção do Senhor, cumprindo a vontade do Senhor,
né? Vivendo a palavra, porque só quem salva é o Senhor Jesus. Muitos espíritas creem na reencarnação, e reencarnação não existe, nunca vai existir. Mas quem somos nós para contender com eles, né? Cada um segue o que quer, mas nós como cristãos, verdadeiramente, nós seguimos a palavra do Senhor. Porque a palavra que salva é a palavra que vai salvar, quem acredite ou não. Idolatria nenhuma, outros deuses não salva, é só o Senhor Jesus. Porque a graça foi por ele. Ele veio ao mundo para salvar a humanidade. E essa graça não foi de graça, né? Teve um preço enorme. E por isso devemos estar posicionados, porque a gente também pode perder nossa salvação. Porque lá aqui a Bíblia diz que lá não entra mentiroso, lá não entra impuros, adúlteros. Gente, isso é tão sério. Quer dizer assim, que pessoas que têm o espírito pro adultério, eu falo que são pessoas que não têm caráter, tem que estar sempre em vigilância. Porque o inimigo pode ficar ali setando para a pessoa ficar adulterando sempre e perder a salvação. Porque às vezes acontece de alguém adulterar. Já aconteceu caso que eu já vi de a pessoa trair a esposa, trair o marido, mas pede perdão e não volta mais a praticar aquilo. Que não é o certo, mas acontece. E se a pessoa se arrependeu, Deus perdoou e deixou, que somos nós para julgar como seres humanos. Mas a pessoa que não se arrepende, o que acontece com essa pessoa? Ela está indo para o abismo. Porque a Bíblia diz, lá não entra adúltero no céu. Lá não entra mentirosos. Lá não entra isso e aquilo. Então a gente tem que orar e vigiar sempre. O cristão tem que estar vigiando para sermos guiados, andar na sinceridade, na honestidade. Não se escondendo atrás de Bíblia ou de Evangelho, senão. Que Jesus nos ensine a sermos como Ele quer. Que Jesus nos faça ser como Ele deseja. Né? Que cure as pessoas como devem ser curadas dos vícios, dos maus costumes. Que aprendam a andar na verdade. E a gente não ser religioso, porque nós estamos aqui para condenar nem julgar ninguém. Só Deus tem esse poder. Mas a palavra liberta, o louvor também liberta. A ajuda psicológica, né? Ou seja, a terapia, a psicanálise, a psicologia ajuda muito. Então vamos dar crédito à palavra do Senhor e sermos guiados pelo Senhor. Ontem mesmo, às vezes a gente está numa inquietude. Eu e meu pai, às vezes ele estava tentando reformar aqui a casa. Eu falei assim, olha, não mexe nessa casa velha não, porque eu já estou de saco cheio. A gente está com pouco dinheiro, precisando cuidar da saúde. Vai tirar dinheiro da saúde para remodelar a casa velha. Templo que Jesus pode vir amanhã deixar tudo aí. Desse jeito é a igreja. É lindo uma igreja arrumada, é lindo uma casa boa arrumada, é. Mas o que adianta se Jesus vir e vai ficar tudo aí? O que adianta é a nossa vida, é a nossa saúde, é as almas para o Senhor. Isso sim adianta. Primeiro a gente tem que cuidar de nós, depois dos outros, depois das coisas, não é isso? Aí ele meio agoniado, ele falou, se eu pudesse eu ia para São Paulo trabalhar, se ele ainda tivesse saúde. Eu falei, quem ia era eu, se eu tivesse, mas eu ainda tenho, né, dá para trabalhar um pouco. Só que a gente tem que andar na direção do Senhor, porque nós fazemos planos, mas o do Senhor vem a resposta final. Muitas vezes estamos inquietos, né, querendo tomar direções por causa da injustiça, por causa das coisas. A gente fica falando, Jesus, o Senhor não está vendo as injustiças? Parece que o povo não sabe mais ser amigo, não sabe ver a necessidade do outro, não chega nem para ajudar, nem cuidar, nem da saúde. Que evangelho é esse? Que falta de vergonha na cara desse Brasil. Então aqui diz, né, como escrevi hoje um texto, eu lembrei, né, nós ganhamos umas frutas essa semana. Eu tinha postado, eu vi uma imagem com as crianças subindo no muro de manga. Aí eu sei que aqui tem uma mangueira em frente de casa, e eu sempre falo, ai meu Deus, esse dia eu falava, né, em breve vai estar dando manga, porque a gente sabe que o período de manga, quando a gente morava em Maria, os irmãos sempre davam frutas, coisas né, jaca, manga, laranja. Os irmãos lá sempre foram muito bons, assim, nesse sentido de ajudar, né, praticamente a maioria. A não ser quando chegou um rebelde lá e fez o grupinho da rebeldia e cirandou. Porque quando o inimigo vem para cirandar, aí finda o grupinho, usado pelos adversários, ou pelo adversário das nossas almas, dá lugar para inveja e começa a toxicidade, começa a ruindade e fica fofocando, e a gente com ruindade. Mas lá tem os irmãos e tem muitos bons. Irmão Baixo, irmão Antônio, pai de Josi, sempre estava ali com as frutas
nunca deixou, né? Chegava o tempo do feijão, eu digo que é o dízimo, né? Que o dízimo tem que ser de tudo. Muitos não entendem isso. Antigamente, os irmãos que não tinham condições da agricultura, como meu pai, o que fazia? Primeiro roçado que dava, tirava o feijão, levava para o pastor, o milho para o pastor, porque era o quê? É o dízimo. Ovos, as galinhas davam ovos, vamos levar para o pastor, porque é o dízimo. Hoje em dia, muitos não entendem isso. É isso, porque a falta de amor. Às vezes a maioria dos pastores não tinha conhecimento, não tinha condições de estudar, não tinha como fazer a renda. Às vezes até Deus permite fechar as portas de uma certa forma para fazer a obra de Deus. E muitos não entendem. Não sabe, certo? O pastor não precisa comer, não precisa vestir, não precisa andar, não precisa ter um carro, não precisa ter uma casa, não precisa ter saúde, cuidar da saúde. Cadê o dinheiro? É isso, gente, que tem chamado Ministério Pastor Missionário. Vamos ter cuidado, né? Vamos fazer o que Deus quer e vamos se esforçar, mas também ter amor. Aí diz assim, ó. Eu coloquei, né, quando eu vi lembrei de fazer um post, né? Criar um post e falar sobre isso. Que a gente tinha ganhado essas mangas essa semana, né, do irmão. E eu coloquei assim. Feriado eu aqui criando para vocês. Essa semana o irmão Márcio também nos trouxe umas mangas do seu pé, que é aqui em frente de casa. É um irmão que tem aqui, o bom Jesus. E como sou observadora, porque amo a natureza e Deus revela e fala conosco através dos mínimos detalhes. Só basta estarmos atentos, porque alguns de nós somos reflexivos e a palavra do Senhor nos fala, Salmo 1:3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Que toda árvore no seu tempo dê o seu fruto na estação própria, e assim também nós. Porque a Bíblia aqui está falando da árvore, que toda árvore junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, mas em tudo quanto fizer prosperará. Então nós, como árvores do Senhor Jesus, também damos frutos na hora certa. Muitas das vezes muitos só está vendo que a gente plantado, mas não está vendo que as primeiras raízes que crescem, que se aprofundam. Sempre eu falo isso. Só quem tem raiz suporta passar pelos processos. Só quem tem raiz é quem aguenta as pauladas, né? As perseguições. E para poder dar fruto, primeiro tem que se enraizar. Nós crescemos primeiro para baixo, depois para cima. Não como muitos pensam, né? Então, escrevi que toda árvore no seu tempo dê seu fruto na estação própria, assim também nós. Porque nós somos árvores, né, para o Senhor e temos que darmos frutos. Logo quando cheguei aqui, sonhei com uma igreja em frente à nossa casa, diante de Deus. Tem uma casinha aqui do lado do muro, que eu acho que não é deles, é de outra pessoa, mas eu sonhei como se estivesse construindo uma igreja. Como alguns sabem, a rua só é praticamente mais a parentela, é mesmo, aqui é mais parentela, tipo um L. Vamos dizer que é um quadrado, acho que é a lei de família aqui e aqui. Que é Tiracema, eu chamo de Tiracema, né, que é casado com meu tio. Sonhei, logo quando cheguei aqui, sonhei com uma igreja em frente à nossa casa. Como alguns sabem, a rua só é praticamente mais a parentela. E nem sabia de que era ainda essa propriedade. Eu não sabia que era do irmão Márcio e que essa aqui ainda não sei. Cheguei a comentar para minha mãe, porque ela conta tudo, não tem por que esconder nada. Às vezes fico pensando, será que ganharei um terreno para construir a tal igreja? Ou Deus irá abrir uma porta de emprego para comprar o espaço e assim fazermos, porque condições ainda não temos. Deus e seus mistérios, porque para Deus nada é impossível, que Ele faça a sua vontade sempre, porque eu sonhar indo trabalhar em Macaíba também já sonhei. Tudo no tempo de Deus, que Ele cresça, porque a gente é bom estar onde Deus quer que a gente esteja. Bom é andarmos na direção do Senhor, como já tive vontade de morar até fora. Essa semana mesmo, meu pai, meu triste, falou, se tivesse saúde, iria embora para São Paulo trabalhar. Eu falei que também queria ir. Mas esse é os nossos sonhos, mas não é ainda o tempo de Deus. Ele tem seus propósitos, mistério. Quem somos nós para correr antes do tempo? Como diz também na sua palavra, Provérbios 1:3. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Bom é estarmos onde Ele nos plantar.
Já dizia o grande líder Moisés, se a sua presença não for comigo, para onde eu irei? Ele fez isso, ele está fazendo, porque o que ele promete cumpre. Deixa Deus usar cada um de nós, que é isso que a gente deve deixar ser usados pelo Senhor. Temos as nossas próprias experiências, como os do passados, né? Tiveram. Bom é sermos guiados como Abraão, que saiu da sua terra natal e foi rodeando todo um campo, porque assim o Senhor desejava usá-lo e fazê-lo crescer. Amém? Então, que nós possamos sermos usados pelo Senhor, que nós possamos ser guiados pelo Senhor, que nós possamos ser direcionados pelo Senhor, que possamos dar fruto, ser criadores, mas criadores de coisas boas, de conteúdos evangélicos, de tudo que Ele coloca em nossas mãos, né? Para que nós possamos viver os seus projetos e a sua vontade, amém? Porque assim tem que ser a vida do missionário, a vida do profeta, a vida do criador de conteúdo cristão, amém? Então, viva os sonhos de Deus, que eu possa viver os sonhos de Deus e você também. Então, nos dê as mãos para que isso aconteça o mais rápido possível, se assim for a vontade do Senhor verdadeiramente, porque Ele dá sinais, Ele fala do jeito que quer, na hora que quer e como já tinha confirmado com a irmã Maria Benício. Eu chegava no postinho ela dizendo, e você estava com jaleco diferenciado. O esposo da irmã Rosmar teve uma visão aberta. Eu vi Kessia passando, dirigindo o carro do pai dela para dirigir a igreja. Então Jesus ainda fala, Jesus é, Jesus faz, Jesus dá sinais de todas as formas. Que possamos estar atentos aos sinais do Senhor e não possamos atrapalhar os projetos do Senhor, porque só quem quer atrapalhar é esses adversários que vivem na macumbaria, na inveja, na feitiçaria, querendo atrapalhar os projetos de Deus. Mas serão repreendidos pelo Senhor, porque é com eles que a vingança do Senhor pertence, né? Então, influencie a graça comigo, compartilhando, comentando, mas o mais importante é você compartilhar. Mas se quiser também curtir, curta, porque a graça, ela é de graça, mas teve preço, tem choro, porque chamado em ministério é isso, não é fácil, amém? Desde pela manhã eu estava com essa mensagem querendo gravar, fazer alguma coisa e vão lá e confira. Vão lá na página Facebook, Influenciando a Graça, lá tem muito conteúdo legal, né? Que sempre estou lá postando alguma coisa para vocês vocês possam ter saúde, possam ter vigor de fazer a obra de Deus, trabalhar, porque como é uma cidade, uma região, uma comunidade, um país próspero, sem inveja do outro, né? Se eu posso ajudar, amém. Mas também se eu não posso, fico na minha e não atrapalho a vida do outro. A paz do Senhor a todos e possamos aprender a ser crentes de verdade. Quando vê um sofrendo, poder ajudar, porque essa é a verdadeira vontade do Pai. Porque a Bíblia diz que naquele dia Ele vai dizer: no teu nome, Senhor, eu preguei, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu curei. Ele vai dizer: mas tu não praticastes a minha palavra. Eu tive fome e tu não me deste de comer. Eu tive sede e tu não me deste de beber. Eu tive nu e tu não me vestistes. Eu tive preso e tu não fosse me visitar. Eita, lapada para nós. Vamos se reunir e fazer a vontade do Senhor. Nos presídios, nos hospitais, aonde o Senhor nos mandar. Amém. Não é só dentro da igreja, não. Amém. Receba, porque eu recebo, que a lapada também vem para mim. Olha o que aqui diz. Eu já evangelizei muito, né? Para a glória de Deus, não para minha glória. Mas tenho muita vontade, mas uma andorinha só, já falei, não faz verão. Eu faço coisa em equipe. A Bíblia diz que a gente tem que obedecer a palavra do Senhor em tudo, e não é fácil. Mas que nós possamos obedecer e não tirar nem sequer um tio da sua palavra. Outra coisa, muitos hoje querem tirar, né? Querendo que a gente dê crédito ao pecado, né? A união de sexo, de pessoas do mesmo sexo, cada um tem suas escolhas, mas tirar o ensinamento da palavra e a gente parar de ensinar a verdade, nunca isso a gente vai aceitar. Outra coisa, ontem eu passei no momento, meu pai e minha mãe às vezes não vai no culto da semana assim, na terça-feira, às vezes eu vou pra academia, que é o tempo que eu tenho mais assim, até então, na semana, às vezes eu tenho até vontade de sentir oração, que tá sendo à noite, mas minha mãe já não gosta muito, ela gosta de uma segunda-feira à tarde. Aí eu também fico em casa. Aí eu vou pra academia, aproveito pra academia, né, pelo menos 4 dias, segunda, terça, quinta e sexta. Só vou mais pros cultos no domingo, ultimamente, né, porque eu não tinha estado tão bem da saúde. E muito sabe, desde que eu cheguei da Maria, cheguei ruim, ainda tô ruim, precisando ainda se cuidar. E o Senhor sabe todas as coisas.
Aí mesmo na hora que eu vim da academia, tinha uma pessoa falando assim, não sei se era o pastor que deu pra me ver, ou era outro irmão, disse assim, tem pessoas que ficam de igreja e de igreja, fique no teu canto, sei o que lá mais, só que a gente não pode julgar, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe algumas coisas, e enfim, né, aí eu levei a chicotada, porque comigo tava bem, foi bem indireta, porque domingo eu tava em outro ministério, né, às vezes eu nem vou ficar em casa, mas eu tô aqui em comunhão com o Senhor, tô gravando a palavra do dia, tô conectada com o Senhor. Aí o que acontece? Falou isso, eu falei, tá chicotada, né, pra mim. Só que Deus sabe de todas as coisas. E eu fui domingo, eu tava sem força, minha mãe disse, se arrume pra ir pra igreja. Eu falei, mãe, eu não tô sem força, porque eu vivo sem força, desde que eu cheguei aqui, Deus sabe. Cada das coisas que acontecem de pessoas tóxicas mesmo, de pessoas invejosas que às vezes querem acabar conosco, em vez de dar a mão, não, acabou de matar. Vê um doente, nem visita, nem liga com nada, como é o que eu venho passando, né? Aí ela disse, tenha força, Ana, se levanta e vá para a igreja hoje. Aí eu falei, mãe, não tô querendo ir não. Aí foi, mas esse jeito, mulher, faça um jeito. Aí eu falei assim, então eu vou chamar, vou mandar mensagem para José vir pegar. José é um moço, né, que é de outro ministério. Desde que a gente chegou aqui, às vezes a gente se reunia ali em Teluzia na calçada para louvar, enfim. Tinha um momento de palavra, de adoração, que ele ensina a palavra, ele louva, ele é, né, ministro de louvor. De vez em quando a gente se reunia, né? Eu, mãe, ele, a vizinha, a tia Luzia, enfim, poucas pessoas, só família praticamente. Alguns dias. Mas ele nunca chamou para ir tá vendo? Como ele foi prudente, nunca chamou para eu ir no ministério dele. E eu que me ofereci no domingo, eu falei, você quer vir me pegar para eu ir? O que eu gosto de ter é pessoas e amigos que possam estar conectados com as coisas do Senhor, né? Eu sou assim. Mas tem gente que não sabe ser amigo. Tô falando no geral. Aí ele disse, pronto, é bom porque hoje é domingo e meu cunhado vem pegar todos os domingos. Me pega e pega outras pessoas. Pega e vem pegar e vem deixar. E assim eu fui e participei do trabalho lá, né? E foi uma bênção pela glória de Deus. Eu ainda não conhecia, né? O ministério deles é um ministério missionário. Então, coisa que eu amo. Eu sempre fui estar dentro de trabalho missionário, mesmo se convidar, se chamar. Lá em Macaíba eu só via no meio quando morava nas Marias. A gente ia para os trabalhos de congresso do Jovem da Assembleia, mas também ia para dentro dos trabalhos de outro ministério. Por quê? Porque eu sempre fui de missão. Então, quem é de missão fica agoniado. Tem que estar no meio do povo de Deus, né? Aí, quando era trabalho dos homens, era o culto dos homens, ó, dos senhores. E foi uma bênção, né? Eles ministraram lá o louvor, 2 louvores abençoadíssimos. Aí teve o momento da palavra. E os irmãos humildes, mais uma bênção. Porque onde está a humildade, o Senhor está presente, né? Que nós possamos, que humildade não está ligada à prosperidade, não é isso? Estou falando a humildade de coração. Muitos são ricos, mas tem pessoas ainda humildes. É isso que o Senhor se agrada. Por isso que a Bíblia diz também, poucos são os ricos que entrarão no reino do Senhor. Porque às vezes não tem humildade. É isso. Então que nós possamos ser prósperos, mas sermos, em primeiro lugar, humildes, né? Eles estão construindo também um templo novo e que o Senhor venha ajudar, venha abençoar, venha crescer a obra, porque nós que somos cristãos, a gente não deseja que mais, deseja que se expanda mesmo. Mas antes de se expandir, que os próprios irmãos venham ter amor pelos outros, sem todos os ministérios, né? Que o mais importante é ter amor, é comunhão, é não fofocar, é não estar com desunião. Porque eu sei que tem ministério que às vezes não gosta que a gente tenha comunhão ou não esteja indo para as outras igrejas. Mas isso não existe, gente. Mesmo que a gente às vezes é criada num ministério, a gente às vezes até gosta daquele ministério por causa da configuração. Mas isso também não impede, às vezes chegou o nosso tempo ali, vai para outro. Enfim, Deus tem seus mistérios, Deus tem suas formas de agir, a gente não deve julgar ninguém. A gente que deve ser guiado pelo Senhor e cada um peça a direção do Senhor. Porque bom é a gente ser guiado pela palavra do Senhor e viver a palavra do Senhor. Claro que muitos andam às vezes nos costumes, né, que aprendem, como o reteté, essas coisas assim. Tem algumas igrejas que gostam, mas tem que orar e vigiar, né? Porque às vezes o inimigo também aproveita da situação. Mas essa igreja, graças a Deus, não tem isso. Eu me senti muito bem desde que eu cheguei. A palavra, o louvor, o pastor, a esposa, né, a pastora super gente fina, que é irmã dele. E a gente vê que tem Deus na vida, assim. Não só a aparência, né? Porque não é...
evangelho não é só aparência. Às vezes a gente tem um cabelão, usa roupa comprida, mas às vezes a gente não é aparência por dentro. Mas quando a gente tem o Espírito Santo do Senhor, o nosso Espírito Santo, que ele é discernimento, testifica com o Espírito Santo do outro. Então a gente já sente de cara que as pessoas são pessoas verdadeiras, que são pessoas humildes e que são pessoas que vivem na brecha. Então que Deus proteja e guarde livre do mal, né? Somente os pastores eu senti isso, e algumas irmãs, somente uma que eu vi, eu falei assim, até olhei para ela e falei assim, tão linda, parece uma missionária. O esposo chegou, nem era crente pelo jeito, chegou para buscá-la, e ela ali na casa do Senhor, tá vendo? É isso. Tem muitos maridos que não gostam de caminhar, mas lindo é que não empate, né? Então a gente não deve julgar ninguém, cada um tem sua configuração, e bom é fazermos a obra do Senhor. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus, e vamos avançar, porque o reino de Deus é assim, né? Ele tem que crescer, não pode diminuir. A paz a todos, fiquem com Deus.